Urgente! Terceira parte do caso Vitória. No início da investigação sobre a morte da adolescente em Cajamar, a polícia levantou sete suspeitos, mas agora o número foi reduzido para somente 3, sendo que um está preso atualmente. Mas espera um pouquinho, por que os outros 2 não foram detidos ainda? Qual o motivo? Olha, você vai se espantar com as revelações dos depoimentos dos 2 suspeitos e com o possível envolvimento da idosa Edna, que também foi encontrada morta próximo de Vitória. Trazemos também atualizações chocantes sobre o laudo pericial preliminar. E tem mais, hein? O celular de Vitória apresentou sinal na cidade de Campinas depois que ela foi morta. Espera um pouquinho. Quem levou o smartphone de Vitória para o interior de São Paulo? Meu nome é Jorge Lordelli e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime que tirou a vida de uma moça de apenas 17 anos de idade. Mas antes da gente começar e revelar todas as novidades do caso, deixa eu te pedir um favor importante para a minha equipe. Inscreva-se agora no canal Na Cena do Crime, dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha esta parte 3 do vídeo da Vitória com todo mundo que você conhece que gosta de consumir True Crimes. Gente, a notícia que acaba de ser divulgada e torna o caso ainda mais escabroso e perverso é em relação ao laudo necroscópico preliminar feito no corpo de Vitória. A jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, teria morrido, presta atenção, em razão de estrangulamento e, em seguida, teria sido degolada parcialmente, ou seja, teve praticamente a cabeça arrancada. Temos o depoimento completo do delegado sobre a razão da morte, na parte 1 que nós já fizemos e está aqui no card aqui em cima para você conferir. De acordo com informações de policiais que obtivemos, Vitória teria sido morta entre os dias 1º e 2º de março de 2025, de 3 a 4 dias antes do corpo ser encontrado em uma região de mata na cidade de Cajamar. Outra informação é que ela teria sido abusada por 2 homens enquanto esteve sequestrada no cativeiro, onde a vítima Vitória teria permanecido por pelo menos 2 ou 3 dias. A casa fica a 2 quilômetros da residência da família de Vitória e não está sendo ocupada por ninguém. No entanto, as paredes, o chão e as superfícies estão limpas e a casa ainda tem energia elétrica. A jovem ficou desaparecida por 7 dias e o estado de decomposição do corpo indicava que ela estava morta havia pelo menos 5 dias. Esse lapso de tempo indicou à polícia que a jovem ficou 2 dias em cativeiro. A perícia foi realizar vistoria num suposto local onde Vitória teria sido mantida como refém. Peritos da polícia encontraram vestígios de sangue no banheiro da casa de Michael, presta atenção, onde a polícia acredita que Vitória Regina de Souza foi mantida em cativeiro antes de ser assassinada. Veja o que o delegado do caso disse. De elaboração da perícia no veículo Corolla, propriedade da pessoa que foi presa, do Michael, essa constatação de sangue no porta-mala, tudo leva a crer que pode ser da vítima. O delegado ainda coloca Michael próximo à cena do crime. Que não deixa dúvida que ele estava próximo ao local do crime, onde houve o arrebatamento. Mas Michael nega o que o delegado disse. Não, nem... Essa aí foi boatos que falaram. Na verdade, meu carro estava na minha casa, eu tenho provas disso. Tenho esposa, estava com a minha esposa. Na verdade, eu não estava com ela, estava com um colega, mas estava falando com ela. Tenho provas disso. Michael tenta se explicar. Tinha acabado de chegar do serviço, um colega meu encostou, foi na minha casa para mim fazer uns reparos na moto dele.
Depois eu fiquei em casa, conversando com a minha esposa. Aham. Eu nem passei naquele local. Mas o delegado ouviu a esposa de Michael, que não confirma a versão do marido. Esposa, o que ele falava naquele momento que ele estava, naquele dia ele tinha dormido na sua residência com a sua esposa, mentira. Foi provada a mentira dele. A esposa dele falou, não, ele não dormiu, eu dormi na casa da minha mãe. Isso já descartou a versão dele. O delegado foi atrás de ouvir os vizinhos de Michael. Que são os vizinhos ali da residência dele, comentaram que houve uma movimentação ali diferente, né, anormal, com gritos, enfim. E não foi uma só, foram vários vizinhos que fizeram o seu depoimento. O delegado não tem dúvida que Michael é um dos autores da morte de Vitória. Nós demos um grande passo com a prisão do Michael, que é realmente um dos autores que praticou essa barbárie. Mas tem mais, hein? Foram feitas novas diligências no local de encontro do corpo de Vitória e dessa vez localizaram uma pá, localizaram também uma enxada e uma garrafa de água que vão passar por perícia da polícia. A polícia já descobriu que essa pá e essa enxada pertencem ao pai de Michael e ele não sabe explicar porque esses instrumentos estavam no matagal. Outro ponto importante que eu comentei na parte 2 dessa cobertura é o encontro do corpo da idosa Edna Oliveira, de 63 anos de idade. Temos agora mais informações e se prepara que é uma bomba. A investigação sobre o brutal assassinato de Vitória Regina ganhou um novo capítulo com a descoberta do corpo da idosa Edna Oliveira Silva, localizada sem vida em uma cachoeira entre Cajamar e Jundiaí, no dia 1º de março de 2025, 3 dias após o desaparecimento da Vitória. A idosa, segundo relatos, apresentava sinais de violência, mas a causa oficial de sua morte segue ainda em análise, pois o laudo da necrópsia ainda não ficou pronto. A proximidade temporal entre os dois casos e a relação de Edna com a família de Michael intensificam as investigações que tentam esclarecer o que aconteceu na madrugada do dia 27 de fevereiro, quando Vitória desapareceu após sair do trabalho no shopping. Edna pode estar ligada ao crime onde Vitória foi assassinada. Testemunhas apontam que a idosa residente em Cajamar trabalhou na casa de Michael Antônio Salles dos Santos, o principal suspeito preso pelo assassinato de Vitória. A polícia agora analisa se a morte de Edna foi uma tentativa de silenciar uma possível testemunha, enquanto vestígios de sangue e contradições nos depoimentos reforçam as suspeitas contra Michael, que está preso. É bom frisar que no dia da morte da Vitória, Michael estaria sozinho em casa e estava mesmo. Testemunhas relatam que Edna era uma figura presente na comunidade de Cajamar e sua morte, com indícios de violência, não passou despercebida. A família da Vitória acredita que ela pode ter sido vítima de uma queima de arquivo, teoria que a polícia não descarta, hein? A perícia ainda está trabalhando para determinar a causa do óbito da dona Edna, mas a conexão com Michael, ou seja, ela trabalhava na casa de Michael, coloca um novo peso sobre as investigações que agora buscam entender se a idosa viu ou ouviu algo que a tornou um alvo. Mas veja agora o que a minha equipe de produção descobriu, presta atenção. A idosa Edna, 63 anos, que foi encontrada morta em Cajamar, tem passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, furto e estelionato. Ela cometeu vários crimes até o ano 2000. Ela teria tido cerca de 30 inquéritos policiais e teria ficado presa por um tempo. Acho importante você saber agora mais sobre as versões dadas pelos 3 suspeitos apontados pela Polícia Civil na morte de Vitória.
Michael Antônio Salles, vizinho de Vitória, está preso desde domingo, dia 9 de março de 2025. Ele é suspeito de dirigir o Corolla Prata que perseguiu a adolescente quando ela desceu do segundo ponto de ônibus. O veículo também foi apreendido e no porta-malas foi encontrado pequeninas manchas de sangue. Esse material genético foi encaminhado para análise de um laboratório de DNA da polícia e o exame pode demorar cerca de 30 a 40 dias para ficar pronto. Uma contradição no depoimento de Michael foi um agravante para a sua prisão, já que ele disse que ele estava com a esposa no momento do crime, enquanto a mulher dele relatou que ela estava na casa da mãe naquela noite. Em relação à quebra de sigilo telemático dos celulares apreendidos dos 3 suspeitos, Michael, Gustavo e Daniel, a minha equipe ficou sabendo que no celular de Michael havia a seguinte pesquisa no Google: como limpar local de crime. Ou seja, Michael teria feito essa pesquisa, como limpar local de crime. Se essa informação for verdadeira, presta atenção, complica muito a situação de Michael, que está preso nesse momento. Descobrimos ainda que Michael acaba de trocar de advogado de defesa. A gente não ficou sabendo o motivo da substituição do primeiro advogado. Mas olha que interessante o que nós descobrimos. Michael, em seu depoimento na polícia, acaba imputando a Daniel algumas suspeitas, ou seja, ele nega o crime e levanta a hipótese que a polícia deve investigar o Daniel. Mas o que o Daniel disse à polícia ao saber do depoimento de Michael? É o que você vai saber agora. Daniel Lucas Pereira é amigo da família de Vitória e também é considerado suspeito nesse momento, principalmente por ter imagens gravadas no caminho entre o ponto de ônibus até a residência da vítima no celular de Daniel. Foi levantada a notícia que Daniel teria tido um relacionamento com o ex-namorado de Vitória, o Gustavo. Será que Daniel confirma o relacionamento homoafetivo? A justiça negou a prisão dele por entender que apenas as imagens o ligavam ao caso. Daniel se diz inocente. Acusar alguém, mas só que quer acusar um inocente. Porque eu não tenho nada a ver com o caso da Vitória. Eu era amigo da família. Eu estava ajudando a família nas buscas. Veja o que Daniel tem a falar sobre as suspeitas contra ele. Falaram pra mim que o Marco tava foragido, tá? O Marco tá foragido. Aí eu vi ele passando aqui, eu pensei, como que o Marco tá foragido? E acabou de passar aqui. Aí eu peguei e fui na casa da família, da Vitória. Aí eu falei assim, como que o Marco tá foragido que ele acabou de passar ali pela minha rua? Aí beleza. Aí um policial, não, peraí que eu vou ligar pro policial aqui. Aí o policial falou comigo. Aí o policial falou assim pra mim, passa a placa dele pra mim. Eu falei assim, eu não tenho a placa dele, como que eu vou passar? Ele falou assim, então tira a foto. Aí beleza, eu peguei meu carro e desci, fui na casa dele e tirei foto e saí e voltei. Aí enviei para alguém da família. Daniel diz que a polícia mente em relação às imagens encontradas em seu celular. Isso é mentira. Sabe o que acontece? Tinha imagem, mas não era da casa da Vitória. Era 5 quilômetros longe da casa da Vitória, isso. Ele alega que nunca foi amigo de Michael. Eu e o Michael, a gente nunca foi amigo. De tanto que eu já briguei com o Michael já de fisicamente porrada mesmo, na quadra. Daniel diz que conhece muito pouco Gustavo. Não conhecia bem, eu nunca, e tanto pode, eu não tenho Gustavo no Facebook, eu não tenho Gustavo no Instagram, não tenho Gustavo em redes sociais nenhuma. O Gustavo é só conhecido. Eu passava assim, cumprimentava ele, nunca parei para conversar com ele. Ele diz que jamais teve caso amoroso com Gustavo e ficou bravo. Nunca, eu sou homem, eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher, vou gostar de Deus, o livre guarde, sai fora. Daniel diz que foi tido como suspeito por causa do Michael. O policial falou pra mim, o Michael falou que o possível criminoso poderia ser o mais próximo da família, que deveria saber que o pai da vítima quebrou o carro. Então, o mais suspeito é o Daniel. O culpado é o Daniel. Isso que falaram pra mim.
Mas só que aí, igual que eu falo pra você, eu voltei a ter contato com a família na quinta-feira. Então eu não sabia que o carro do Carlinhos estava quebrado, eu não sabia de nada disso. Ele diz que não tem passagem pela polícia e que é pessoa trabalhadora. Eu sou primário, igual que eu te falo, minha mãe fez um filho homem, não assassino. Minha mãe fez um filho homem, não assassino. Daniel fala com firmeza que não tem envolvimento com a morte de Vitória. Uma coisa que eu tenho que falar é que eu sou inocente. Eu tenho 2 filhas para criar e estão acusando um inocente. Gustavo Vinícius Santos é o ex-namorado de Vitória e é investigado pelo crime por apresentar versões diferentes em depoimentos que ele prestou na polícia. Ele também estaria perto do local no momento em que a adolescente foi assassinada, segundo a localização do celular dele. Gustavo disse que marcou o encontro com Vitória através do Instagram e falou um pouco sobre a adolescente. A atenção de mim na Vitória foi que ela por pouco tempo que eu conheci ela, vi que ela era uma pessoa maravilhosa, tudo simpática, sabe? E foi isso. Gustavo nega veementemente que estava dentro de um carro quando do desaparecimento de Vitória. No dia eu saí de a pé. Em questão referente que falaram do carro, até falaram que era o carro do meu cunhado, um Civic Prata. Sim, meu cunhado tem um Civic Prata, porém eu não peguei emprestado, entendeu? Saí a pé porque era 5 minutinhos de casa, aonde eu fui, o local que eu fui, entendeu? O suspeito diz que tem um álibi. Tava na casa fui pra casa da era 10 e pouco, né? Era 10h25, em torno de 10h30 da noite. Daí, saí da casa da tava beirando as 4 horas, passei em casa, troquei de roupa, coloquei um tênis para ir trabalhar. Ele confirma que Vitória mandou uma mensagem para ele. Não tinha. Não, na verdade, mensagem de madrugada ela não mandou. De noite? Só mandou de noite. Era 10 horas da noite. 10h21 nós encerrou a nossa conversa. Mas por... Gustavo conta sobre a última vez que falou com a adolescente. Fazia uns 4 meses já. Eu fiquei com ela em outubro. Aí depois disso daí nós não conversamos mais, porque daí ela começou a namorar. O suspeito explicou como respondeu a mensagem de Vitória, que tinha pedido uma carona para ele. Foi a hora que eu mandei, entendi, kkk. Aí não falei nada de buscar, não dei um ok, não dei nada. Não falei para ela, não, vou te levar até a sua casa então. O suspeito alega que não deu carona para a Vitória, pois ele estava indo a pé na casa de uma outra moça do bairro, onde iria ficar com ela. Nessa hora eu tinha encerrado a conversa com a Vitória, porque eu estava descendo para casa dessa outra mulher. Gustavo Vinícius falou também em qual momento soube da morte de Vitória. No decorrer do tempo, do dia, né, que ela estava sumida e tal, eu falei, nossa, mano, mas eu estava conversando com a menina ontem mesmo, ela queria até que eu fosse ver ela, aí fiquei surpreendido com isso daí. Será que Gustavo tem amizade com Maicon, que é o único suspeito preso até este momento? Relação com o Maicon nenhuma, simplesmente conheço ele de vista, porque ele é casado com a minha vizinha, só isso. Não sou de parar para conversar nem nada com ele. Outro ponto intrigante é que o carro do senhor Carlos, pai de Vitória, quebrou bem no dia que a filha foi morta. Ele falou a respeito disso, pois o carro dele deu problema pela manhã, no mesmo dia do desaparecimento da sua filha. Porque eu tinha levado para mexer na suspensão. O pai de Vitória descobriu que o carro estava com problema na suspensão e levou imediatamente o carro para arrumar no mecânico de confiança dele. Eu levei para mexer na suspensão porque o meu carro estava com barulhinho. Aí ele não achou nada. Só que aí eu falei para ele, dá uma volta com o carro para você ver. Aí ele foi dar a volta no carro, só que nessa volta que ele deu com o carro estourou na mão dele. O mecânico verificou que o problema era mais grave. Lá, aí ele mesmo falou, então deixa aqui para arrumar, né? Só que eu fui procurar peça aqui em Jordanésia e não achei essa peça, eu tive que pedir ela pela internet. Olha, acaba de chegar pra gente agora que os peritos teriam encontrado material genético no cadáver de Vitória, que pode ser sêmen de possível abusador ou abusadores. A verdade, gente, é uma só.
a perícia vai ter que trabalhar muito, pois são muitos exames de confronto de DNA e isso não é tão rápido como as pessoas imaginam. Tem outro detalhe que a gente descobriu, é que Vitória era a caçula de 6 irmãos. Ela estava feliz com um novo emprego e sonhava em voltar a estudar. A irmã Verônica Alves de Souza, que tem um filho pequeno, falou sobre a irmã Vitória. Feliz, brincalhona, brincava bastante com as crianças, principalmente Vitória, era menina de coração bom. Quando precisava comprar leite para o meu filho e eu não tivesse dinheiro, prontamente ela me mandava. Para finalizar essa parte 3, olha, a gente descobriu que a investigação da Polícia Civil aponta que o celular da jovem Vitória Regina, 17 anos, presta atenção. Você sabe que ela desapareceu aonde? Na cidade de Cajamar, que é uma região metropolitana de São Paulo. Só que o celular dela, depois da morte dela, foi detectado em Campinas, no interior de São Paulo, através de uma herb. Deixa eu te explicar. Alguém estava com o celular dela desligado, foi para Campinas. Em Campinas, por algum momento, essa pessoa resolveu ligar o celular, às vezes por curiosidade, e depois apagou de novo o celular. Só que quando ele liga o celular, vai numa herb o sinal e a polícia acaba de constatar. Mas espera um pouquinho. Quem levou o celular de Vitória para Campinas depois da morte dela? Uma coisa é certa, a pessoa que está com o smartphone da adolescente é cúmplice no crime. Olha, esta parte 3, onde a gente está acompanhando as investigações, você conheceu o que dizem os suspeitos do crime que está sendo apurado e o Brasil quer saber o resultado. Mas aí eu te pergunto, qual a impressão que você teve deles? Você acredita que a polícia está no caminho certo ou não? Olha, estou esperando os seus comentários agora que eu estou respondendo todo mundo, hein? Mas ainda eu tenho um outro pedido para você que tem gostado aqui do canal Na Cena do Crime. Aproveita agora e se inscreva, dá um like, ativa o sininho de notificação, olha, e compartilha toda essa série de vídeos do caso Vitória que nós estamos fazendo para as pessoas que você sabe que gostam de consumir no YouTube True Crimes.